Boa tarde, António Fernando. Obrigada por esta entrevista ao Minuto 90, desde já. Começávamos por falar da época 2016-2017 relativamente ao formato do campeonato de elite. O Maia conseguiu o apuramento para a fase de subida e depois não conseguiu subir divisão. Mas em relação ao campeonato em si, qual é a sua opinião do formato? André, é sempre um prazer falar contigo e com o Minuto 90. A opinião que tenho do formato que existiu na época anterior é relevante, porque eu fui dos poucos presidentes da elite que defenderam este modelo. E defendi este modelo porque este era o modelo que a Federação Portuguesa de Futebol adotava no Campeonato de Portugal. Rigorosamente o mesmo modelo. E eu entendia que a divisão da elite devia ser uma fase preparatória para a disputa do Campeonato de Portugal. Tendo a Federação Portuguesa de Futebol, em abril ou maio do ano de 2017, acabado com o modelo em vigor, isto é, com duas fases no campeonato e com redução de pontos, o modelo que agora se terminou, não faz sentido a Associação de Futebol do Porto ter nos seus campeonatos um modelo que, na minha ótica, provou ser competitivo e deu fez muito ruído à volta deste campeonato, que fez com que o campeonato fosse disputado, quer da fase de subida, quer da fase de manutenção até a última jornada, e eu creio que isso beneficia os clubes. E, portanto, tendo a Federação Portuguesa de Futebol trocado de modelo, não faz sentido a Associação de Futebol do Porto ter um modelo que não seja um modelo clássico, isto é, um campeonato clássico sem uma fase de manutenção. Não faz sentido nenhum. E, portanto, isso terminou, na minha ótica, bem. Outros clubes e outros presidentes tinham uma opinião contrária. O Maia foi um clube que ficou por mérito na fase de subida. Caso tivesse ficado na fase de manutenção, acha que era motivador o mesmo modelo, neste caso? Não me parece que seja importante discutir uma coisa que acabou, mas a verdade é que os clubes que estão na elite, grande parte deles, pelo menos, ambiciona chegar ao Campeonato de Portugal. E o Campeonato de Portugal era disputado nessa modalidade. E era disputado nessa modalidade até com uma maior agressividade. Isto é, se na fase de descida os clubes passavam para essa fase com 50% dos pontos, na Federação Portuguesa de Futebol passavam para essa fase com 25% dos pontos, o que significava que os pontos amilhados na primeira fase do campeonato eram quase todos, eram reduzidos a um quarto, portanto passavam com 25% dos pontos. E eu entendia que as equipas do Porto deviam rotinar este modelo, porque como hoje, de certeza, todos os presidentes da divisão da elite concordam, é diferente disputar um campeonato puro a disputar um campeonato com este formato. E, portanto, essa é a minha opinião. Nós não gostamos do modelo. Não gostamos. Nenhum clube gosta. Mas nenhum clube conseguiu demover a Federação Portuguesa de Futebol de alterar esse modelo. E esse modelo durou vários anos. Curiosamente, no ano em que a Associação de Futebol do Porto o implementa, a Federação Portuguesa de Futebol acaba com ele. Estando esse modelo terminado pela Federação Portuguesa de Futebol, não há necessidade de a Associação de Futebol do Porto sustentar um modelo que obriga a uma realização de 36 jogos, ou que obrigou a uma realização de 36 jogos, porque isso é altamente penoso para os clubes. Portanto, neste novo modelo haverão 30 jornadas para todos, e depois podem haver equipas que vão disputar a fase de subida e o apuramento de campeão. Mas, portanto,
equilibra, do ponto de vista financeiro, o campeonato. E, portanto, é uma alteração positiva, tendo em conta que a Federação Portuguesa de Futebol abandonou o modelo que existiu, creio que desde 2006. Não tenho a certeza, mas creio que sim. Ia-lhe falar então sobre este novo formato para esta época, que ficou definido em Assembleia no dia 27 de junho, onde também esteve presente. É um formato diferente do formato da época anterior, onde efetivamente há uma fase e depois as duas equipas que ficarem em primeiro das duas séries vão disputar a fase de acesso aos nacionais. E ainda há uma prova extra que é para averiguar quem será o campeão, o primeiro classificado de cada série. O que é que tem a dizer sobre este novo formato? Portanto, queimos no mesmo. Tendo a Federação Portuguesa de Futebol a ambição, ou melhor, não é ambição, é tendo a Federação Portuguesa de Futebol trocado o modelo que tinha, isto era 8 séries de 10 clubes no Campeonato de Portugal para 5 séries de 16 clubes, fazendo um campeonato puro, ou primeira e segunda volta do CUR. A Associação de Futebol do Porto devia adotar o mesmo modelo, adotou. Essa adoção vai significar que os clubes da divisão da elite têm que fazer 30 jogos em detrimento de 36 obrigatoriamente, o que é positivo para os clubes. E, portanto, temos um campeonato clássico que será menos emotivo do que o campeonato que cessou, mas que é um campeonato clássico, as pessoas estão habituadas a esse modelo. E, portanto, não há propriamente nenhuma novidade nesta matéria, a não ser o voltar ao campeonato clássico, que me parece bem, face àquilo que aconteceu com a Federação Portuguesa de Futebol. Nessa mesma Assembleia ficou esclarecido e definido que vão entrar 4 equipas B para o campeonato da elite. Tem alguma opinião em relação à inserção das equipas B diretamente no campeonato da elite, ou acha que deveria passar por todas as divisões até alcançar a elite neste caso? Olha, tenho uma opinião sobre essa matéria e vou dizer-te qual é. Eu acho que as equipas B vão ter que ser regulamentadas. Este surgir permanente de equipas B, na minha ótica, é mais prejudicial que benéfico ao futebol. É benéfico para os detentores das equipas B, isto é benéfico para os grandes e é altamente prejudicial para os pequenos. Fomentar o surgimento de equipas B e a progressão dessas equipas B é legislar e beneficiar os grandes em detrimento dos pequenos. É essa a minha convicção e é isso que o historial das equipas B no distrital prova. Por outro lado, eu estou convencido que a Federação Portuguesa de Futebol vai resolver essa matéria. É impossível continuarem a subir equipas B aos campeonatos nacionais e até eventualmente à segunda liga, sob pena de esgotarem o futebol profissional e o futebol nacional com equipas B e equipas A. Eu acho que essa ponderação vai ser feita e acho que a Federação Portuguesa de Futebol vai intervir nesta discussão que nós tivemos de termos equipas B na elite que durante 2 anos não podem subir divisão. Eu creio que daqui a algum tempo a Federação dirá se podem ou não subir aos campeonatos de Portugal. Tenho essa convicção. Na minha ótica,
as equipas B deviam disputar um campeonato B. As equipas da Liga deviam ter a possibilidade de disputar um campeonato organizado pela Liga, de sub-21, de sub-23, o que lhe quisessem chamar. E as equipas B entrariam nesse formato. Campeonato. E as equipas B deviam ser obrigadas a jogar com jogadores sub-21. E as equipas B deviam ter uma componente de jogadores formados localmente mais elevada que as equipas A. Não tenho nenhum... Teriam que ter alguns critérios para poderem entrar num campeonato, digamos, mesmo próprio para essas equipas. Eu acho que a inclusão das equipas na elite não vai trazer nada de especial ao campeonato, a não ser uma confusão e eventualmente uma falta de verdade desportiva. Porque se elas não podem subir efetivamente durante 2 anos, mas as equipas que podem descer e jogando contra elas, as equipas podem perder pontos que poderiam fazer a diferença no final do campeonato. Certo, mas eu acho que esta inclusão das equipas B podia ter sido mais bem aproveitada pela Associação de Futebol do Porto, no sentido em que as equipas da Liga querem jogar no Distrital. Eu achava que a inscrição de uma equipa B, de uma equipa profissional de futebol, no futebol distrital, teria que custar no mínimo 10.000 euros. E esses 10.000 euros deviam reverter a favor da prova. Como? Eu estou a falar contigo e com o Minuto 90 e faço isso sempre com muito gosto, porque considero que o Minuto 90 foi a melhor coisa que aconteceu no futebol distrital nos últimos tempos. Portanto, a divulgação que vocês fazem dos jogos é fundamental até para, não só para gerar buzz e para atrair as pessoas para estes campeonatos, mas até para garantir a verdade desportiva. E passarmos as informações ao máximo do que se passa neste campeonato. Que até pedem para ver as vossas imagens quando sabem que vocês estão a filmar os jogos. Eu acho que as equipas B que entraram na elite deviam, por exemplo, dotar a associação de meios para filmar com condições todos os jogos da divisão da elite. Ou seja, terem uma taxa maior em termos de inscrição para depois beneficiar o futebol distrital. 10.000 euros cada uma. Cada uma dessas taxas serviriam para a associação apostar na promoção do campeonato. Uma das formas de promover, vocês estão aqui e são a prova disso, era a captação de imagens de todos os jogos, não digo implementar o vídeo árbitro, mas captar imagens de todos os jogos, divulgar essas imagens, portanto, era um caminho, e isso devia ter sido explorado, e não foi, porque a determinada altura a direção da Associação de Futebol do Porto deixou que a Assembleia Geral tratasse dessa matéria per si, sem grandes interferências. O Presidente da Associação dizia-me, e provavelmente com verdade, que para ele era igual haver equipas B ou não haver. E, portanto, a Assembleia Geral existe para isso mesmo, para deliberar. Eu sou mais apologista da construção de soluções integradas, com a direção, com os clubes intervenientes, até com o Conselho de Arbitragem, procurar encontrar soluções mais harmónicas e sempre mais equilibradas até do ponto de vista financeiro. Neste caso, as equipas B. Faltou rigorosamente essa componente, que me parece que foi uma oportunidade perdida. São temas que certamente o Minuto 90 irá debater e iremos aprofundar, porque são
do enorme interesse do público e também uma mais-valia para todos juntos melhorarmos este futebol que tanta qualidade tem. Muito obrigada por esta pequena abordagem a estes temas, António.